Boa noite, que saudade de estar aqui com vocês. Hoje eu vim aqui para bater um papo sobre espiritualidade, né? É um tema bem amplo, um tema bem abrangente e não vai ser nessa live que a gente vai esgotar esse assunto, tá? Fico muito feliz que vocês estão entrando aí, Aline, Cacau, sejam bem-vindas. Se vocês não mandaram pergunta lá pela caixinha de perguntas, pode mandar que se der tempo, a gente vai comentando, tá? Então, eu quero começar fazendo já um contraponto, né? Muitas pessoas associam a espiritualidade a uma religião, tá? E aí vocês vão ver o bafão, porque a gente vai conversar bastante sobre isso, tá? Vão entrando, vai curtindo aí, encaminha para as outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que vocês consideram pessoas que buscam espiritualidade de forma livre, né? De forma independente de religião, tá? Não tô aqui querendo causar polêmica, eu tenho a minha visão sobre o que é espiritualidade, eu estudo bastante sobre isso também. E ao longo dos meus 18 anos de idade, aliás, semana que vem é meu aniversário, né? Entramos aí com o sol em touro e sexta-feira que vem é o meu aniversário. Então, sexta-feira que vem eu vou trazer uma surpresa para vocês também. Bom, vamos lá. Eu pedi pro pessoal enviar perguntas, fazerem perguntas sobre espiritualidade, de forma aberta, tá? Então eu recebi muitas perguntas, eu repostei algumas lá, e eu recebi muitas depois no direct que não deu tempo. Seja bem-vinda, Dani, Alê, sejam todos bem-vindos, tá? Se quiserem deixar perguntas aí, se for possível, se der tempo, eu respondo também. E a gente vai batendo um papo sobre isso, tá? Então vamos lá. Uma frase que eu gosto bastante, que eu falo bastante sobre ela. Gente, só confirma pra mim se o som tá bom, tá? Confirma pra mim se o som tá legal aí pra vocês. Então, assim, eu tô com a minha cola aqui, tá? Uma frase que eu gosto bastante é uma frase bíblica que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus, né? Buscar o reino de Deus é a gente se conectar com a nossa essência, né? Então, para começar o rolê de forma bem assim, do princípio mesmo, nós somos seres espirituais, então nós vamos partir do princípio que existe uma vida além da matéria. Então, trocando em miúdos, espiritualidade é tudo aquilo que foge do que é material. É tudo aquilo que é extrafísico, né? Então, vai colocando aí, como que vocês identificam uma pessoa? Pode falar de qualquer forma, da forma como vocês quiserem. Como vocês falam, fulano de tal espiritualizado, o que vocês enxergam na pessoa que dá a entender para vocês que essa pessoa é espiritualizada? Comenta aqui, que aí eu vou... Tá ok o som, obrigada. Que eu vou comentando também, tá? Então, assim, buscar o reino de Deus nada mais é do que nos reconectar com a nossa fonte, que é Deus, né? Que é a nossa essência espiritual. Então, muitas pessoas falam eu preciso me conectar com o meu mental superior, ou com o meu eu superior, ou com o meu anjo da guarda, ou com Deus, ou com os orixás, cada um dá um nome, com Jesus, etc, tá? Então, assim, princípios. Eu acredito que nós somos espíritos em uma experiência na matéria, por um tempo, né? Pré-determinado, pré-acordado com os planos espirituais, para que a gente evolua na matéria, para que a gente lapide, para que a gente melhore as nossas características, nossos pontos nebulosos, aí o nosso lado sombra, né? Então a gente vem para a matéria com dons e talentos naturais, eu já falei isso em outras lives, né? Todos nós nascemos com um propósito principal de evolução,
E cada um, dentro do propósito de evolução, vem com algumas habilidades, que a Bíblia chama de dons e talentos, né? Até em uma das lives eu falei sobre os talentos, a parábola dos talentos, tá? Deixa eu tomar uma aguinha. Escreve aí pra mim como que vocês identificam uma pessoa espiritualizada, o que que isso quer dizer pra vocês. E aí, vamos lá. Quando a gente ouve essa frase, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, nada mais é do que, primeiro eu cuido do meu espiritual, que é o que dá vida para minha matéria, porque a hora que não tem mais o meu espírito aqui nesse corpo, não tem mais vida. Quem dá a vida para o meu corpo, para o nosso corpo, é a alma, o espírito. Então, primeiro eu busco o reino de Deus, que é espiritual, eu me reconecto com a essência que é espiritual, eu reconheço que eu sou um ser espiritual, e as demais coisas que são a matéria, elas serão acrescentadas. Você não precisa buscar, elas serão acrescentadas, porque quando eu me conecto com a essência espiritual, eu alinho o meu propósito de vida. Porque a partir dessa conexão, eu consigo compreender o que eu vim fazer aqui. Tá fazendo sentido para vocês? A Dani falou assim, uma pessoa que se dedica à caridade. Olha que interessante, caridade é uma característica de pessoas que já despertaram para o servir ao próximo. Faz sentido isso que a Dani falou? Se a gente veio evoluir e a gente dentro do nosso projeto de vida, nós temos talentos e dons, e um deles é esse que a Dani falou, que é caridade, uma pessoa que se dedica a fazer caridade para o próximo, ela tá exercendo a espiritualidade? Tá. É um dom, né? É um dom de amar ao próximo, de ter compaixão pelo próximo. Tá? Então, sim, uma pessoa que se dedica à caridade, ela pode sim ser uma pessoa espiritualizada, né? Então, vamos lá. Eu vou começar respondendo as perguntas, porque aí a partir das perguntas eu já vou abordando os temas aqui, tá? Vai dar pano pra manga isso aqui. Bom, então assim, olha uma pergunta que eu recebi. Todo mundo tem um mentor espiritual? O que vocês acham? Gente, nós, na minha concepção, tá? Na minha forma de enxergar, de acordo com os estudos que eu tenho, com a minha vivência, com as minhas experiências, todo mundo tem um mentor. E não só um mentor, né? Que o mentor é um amigo espiritual, que está do outro lado, né? Na dimensão extrafísica, nos amparando, nos intuindo, para que a gente não fuja do nosso propósito de vida, do nosso projeto reencarnatório, tá? Então, esse mentor, que na verdade eu não considero que seja só um, né? Porque eu já aprendi, já tive conexão também, que comprova que nós temos um grupo espiritual, um grupo de trabalho que contribui com o nosso projeto reencarnatório. Então, eles ficam do lado de lá, intuindo, corrigindo a rota, né? Para que a gente cumpra o nosso projeto, cumpra a nossa missão, tá? Então, sim, todos nós temos um mentor ou um anjo da guarda, né? E muitas pessoas acham que esse mentor, esse anjo da guarda é nosso próprio mental superior, que é a nossa dimensão mais evoluída, mais esclarecida, mais desperta, tá? Então nós temos sim uma conexão com seres extrafísicos, né? E a dimensão espiritual, ela não está lá, ela coexiste com a gente. E os nossos 5 sentidos físicos não são suficientes para a gente enxergar as energias, enxergar o plano espiritual. Mas se a gente se conectar, e aí
entra a espiritualização, quando a gente silencia a mente, que faz parte do plano físico, quando a gente silencia a voz, os barulhos externos, a gente consegue a conexão com o nosso superior, com o nosso mental superior, com nossos corpos sutis e com essas forças espirituais que estão ao nosso redor, nos ajudando e outras vezes nos atrapalhando, né? Nós temos também, muitas vezes, conexão com energias mais densas, né? De acordo com a nossa qualidade de vibração, com o nosso padrão vibratório, tá? Seja bem-vindo, Ricardo, Milena. Como saber quem é o nosso mentor? Olha, Aline, uma das coisas que eu aprendi ao longo dos meus estudos, das minhas experiências, é que o nosso mentor, muitas vezes ele não quer se identificar. Porque, assim, de verdade, para nós, pouco importa quem é o nosso anjo da guarda, né? Por exemplo, a gente conhece grandes ícones aí do espiritismo, um deles o Chico Xavier, que, né, nomeou o mentor dele. A gente conhece o mentor dele até pelas obras que ele ditou para o Chico, que era o Emmanuel. Então, assim, o Emmanuel e o Chico, eles tinham uma relação muito forte por conta da missão do Chico, né? A missão do Chico, né, vocês devem conhecer. Então, assim, eles tinham uma relação muito próxima, missionária. Então, ele se identificou. Outro grande ícone do kardecismo, especificamente do espiritismo, é o Divaldo Pereira Franco. E ele também nomeou a mentora dele, que é a Joana de Ângeles, né? Que em uma das encarnações dela, se não me engano, a última, ela foi freira, tá? Então, por conta da missão do Divaldo também. Eu vou contar uma experiência que eu tive com o meu mentor, com um deles, tá? Porque, como eu te disse, eu sempre percebi um grupo de pessoas ao meu redor e eles se revezam de acordo com o momento que acontece, que minha vida está acontecendo. Então, eu sempre dormi fazendo oração. Então, quando eu começo a pegar no sono, eu estou em oração. Então, quando eu tô quase dormindo, quase entrando em sono, assim, de fato, né, o corpo dormindo, eu começo a escutar a espiritualidade. Eu começo a ouvir o movimento espiritual ao meu redor. E uma dessas vezes, já faz bastante tempo, eu nunca tive curiosidade. É engraçado, né? Eu nasci com mediunidade aflorada, desde pequenininha eu via espíritos, eu ouvia espíritos, e eu nunca tive curiosidade para saber quem era o meu mentor. Parece que eu já tinha aquele lance assim, pouco importa. Não é que não seja importante, nem que eu nunca tenha pensado sobre. É que assim, o que me importa de verdade, e ver se faz sentido aí para vocês, é que a gente sente que está amparado, tá? Então eu sempre senti o amparo espiritual do meu lado. Eu sempre senti a proximidade dos espíritos. E uma dessas vezes que eu tava, né, fazendo oração para dormir, eu fazendo oração comecei a ouvir umas vozes, uma conversa, e eu vi um rapaz jovem, né, todo sorridente, assim, muito sorridente, e do lado dele estava o meu mentor, que naquela ocasião era o principal, digamos assim, né? E esse mentor, ele era médico, né? Era nítido que ele era um médico, pela energia. Quando a gente tem evidência, quando a gente tem uma experiência espiritual, a gente sabe o contexto, mesmo sem os detalhes serem falados ali naquele momento, porque a nossa alma sabe, né? Então tem coisas que não precisam ser faladas e dissertadas para que a gente entenda que as coisas são, né? Como, por exemplo, quando você tem um sonho e você vai contar esse sonho para alguém, você não conta todos os detalhes e você não lembra também de ter uma história do começo ao fim. Você lembra de um flash, de uma imagem, de uma situação, e você já conta todo o resto. Então a espiritualidade também, para mim, é dessa forma. Enfim, aí esse mentor estava, né? E o rapaz que estava com ele falou assim: olha, ela tá quase desdobrando. Ela já está vindo, ele falava, e sorrindo. Só que quando ele foi falar isso com o meu mentor, ele falou assim:
Cláudios, ela já está vindo. E aí, né, assim, na hora eu peguei a conversa e falei assim, então o nome dele é Cláudios. Aí o Cláudios, né, que era esse médico, ele deu aquela risadinha de canto de boca assim, tipo assim, grande coisa, né? Então, o que eu entendo? Que para eles é indiferente, até porque uma das coisas que a gente veio trabalhar nessa encarnação é o desprendimento do ego, da necessidade de ter que e a necessidade de ser. Então, nós precisamos parar de querer ter e se aproximar mais do ser, que é a essência. Então, o que é espiritualidade? Né? Espiritualidade é você compreender que nós não somos só essa dimensão física, que nós não somos só esse corpo material que a gente está enxergando com os 5 sentidos, né? Que a gente percebe com o tato, com a visão, com a audição. Nós não somos só a dimensão física. Por isso que a gente ouve falar do 6º sentido, que está na percepção do que é extrafísico, do que é espiritual. Então, ser uma pessoa espiritualizada nada mais é do que você compreender que existe algo além da matéria. Tá fazendo sentido para vocês? Se quiser fazer perguntas, pode colocar aí, tá, pessoal? Oi, Douglas. Oi, Nick, sejam bem-vindos. Dani, conseguiu! A Dani me mandou pergunta lá no direct depois, né, Dani? Muito legais suas perguntas também, tá? Vamos lá. Outra pergunta que foi feita, tá, gente? Ó, como foi a minha jornada pela espiritualidade? Como foi a minha jornada pela espiritualidade? Então eu vou resumir, gente, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui, tá? Eu já nasci, né? Desde que eu me entendo, assim, que eu lembro, tenho memórias da minha infância, e quando eu contava para as pessoas e quando eu falava, quando eu lembro, né, que eu puxo pela memória, onde era, onde eu estava, gente, eu tinha 3, 4 anos de idade. Eu tenho memórias da minha infância com 3, 4 anos de idade. Aí a pessoa fala, mas para quem lembra de outras vidas, lembrar dessa infância, dessa vida não é nada, né? Então, mas assim, a minha jornada pela espiritualidade foi meio que compulsória. Eu não tive muita opção de não acreditar no espiritual, porque, como alguns de vocês já sabem, eu nasci com vidência. Eu vejo espíritos desde que eu me entendo por gente, tá? Eu sempre vi energia, sempre vi pessoas que já tinham desencarnado, via pessoas que eu não tinha conhecido que eram da família. Então, assim, sempre. E sonhos também. Então, minha espiritualidade sempre foi muito aguçada, tá? Então, aí a pergunta é como foi a minha jornada. Então, assim, eu fui meio que obrigada a entender o que era isso que acontecia comigo, né? Como eu gosto de brincar, ou eu era louca de carteirinha. Se eu não aceitasse isso como natural, eu ia me internar. Porque eu ouvia vozes, eu via espíritos, eu sentia as emoções das pessoas, eu sentia aquilo que não era falado, eu tinha sonhos lúcidos. Tô falando lá da infância, tá? Até hoje eu tenho essas coisas. Só que hoje, como eu trabalho com energias, trabalho com ferramentas, e tem até uma pergunta que fala aqui da relação do tarô com a espiritualidade, uma das coisas que eu aprendi foi canalizar essa sensibilidade para que eu não sofresse, para que eu não ficasse perturbada mesmo, tá? Então, assim, a jornada foi, eu era católica, fui católica até os 13 anos, mais ou menos, né? E com 13 anos eu li pela primeira vez um livro espírita, psicografado, que a minha mãe levou para casa. E como eu sempre gostei de ler, e esse hábito eu herdei da minha mãe, e eu agradeço muito a ela, né? Minha mãe já é desencarnada, talvez até reencarnada já, tenho umas desconfianças. Ela desencarnou em 2005, né? Minha mãe nunca foi religiosa, mas sempre foi uma pessoa muito espiritualizada. Minha mãe tinha sabedoria, minha mãe lia muito, minha mãe, enfim, né? Maravilhosa. Só que a mãe da minha mãe, a minha avó, era católica e roxa, né?
Então, como eu sempre tive muita sensibilidade, eu sempre tive muita fé, eu falo que eu nasci com fé, né? Eu nasci com fé, então eu sempre quis me conectar a uma religião, a algum grupo que falasse sobre aquilo, que cuidasse além da matéria, que cuidasse do espírito. E aí eu comecei a frequentar a Igreja Católica. E fui até mais ou menos essa idade, 13 anos. Enfim, fiz catecismo, fiz crisma. E só que aquilo não respondia às minhas indagações. Então, uma jornada longa que pode dar um outro vídeo aqui que a gente pode ir outra live. Mas quando eu tive contato com este livro, que eu até tenho ele aqui, eu tenho esse livro aqui, o nome dele é Senzala, é uma psicografia, e eu me identifiquei muito com esse livro, eu chorei horrores quando eu li esse livro. Eu me via naquela situação, uma situação que mexe muito comigo, que é a escravidão, né? É um assunto que toca a minha alma por alguma razão aí, né? Enfim. Oi, Elis, lindeza! Elis tá onde? Lá no... Elis está longe. Ah, Elis, esqueci onde você mora. Linda. Então, e quando eu tive contato com essa psicografia, aí eu falei, é isso que eu quero, é disso que eu preciso, desse tipo de esclarecimento que a Igreja Católica não me proporcionava, tá? E aí a minha jornada de lá para cá foi querer saber mais sobre... Ah, Elis está na Austrália, isso mesmo. Gente, eu conheci a Elis há tantos anos atrás, a gente teve pouquíssimo contato, mas é como se eu conhecesse a Elis desde sempre, né? Boa noite, Austrália. É como se eu conhecesse a alma dela, e só pode ser isso, né? Não sei se ressoa para ela da mesma forma, mas eu sinto que eu conheço a Elis de outras conexões. Então, e aí a partir disso eu comecei a ler mais. Aí eu comecei a buscar psicografias, buscar livros que me esclarecessem aquilo que eu sentia de uma forma que fizesse sentido para mim. Porque até então, quando eu falava para a família que eu via espírito, que fulano de tal falou que era tia, que não sei o que... Então, aquilo, a minha família não sabia responder. Então aquilo fez sentido para mim, aqueles livros fizeram sentido para mim. E aí foi sendo conduzida, e aí eu tenho certeza que a espiritualidade foi me conduzindo, né? Me pegou pela mão e foi conduzindo até que eu encontrasse um centro espírita que falasse essa linguagem. Fiz curso, fui palestrante, dei curso no centro espírita e depois eu saí de lá e fui para um leque maior, que é o espiritualismo, né? Enfim, essa é um pouco da minha jornada, tá? Aí uma outra pergunta que me mandaram aqui, como a espiritualidade se manifesta na prática? Então, o que é você viver a espiritualidade na prática? A espiritualidade nada mais é do que você desenvolver os seus dons e talentos naturais, de você reconhecer quem é você nesse plano, o que você veio trabalhar, para você ter um propósito, estar conectada com o seu propósito. Viver a espiritualidade e manifestar a espiritualidade no dia a dia, é isso, é você estar conectado com a sua essência, usar as suas habilidades para a sua própria evolução e para servir, né, ao próximo. Isso faz parte do nosso projeto reencarnatório, evoluir e ajudar outras pessoas a evoluírem também. Então, como que é a manifestação da espiritualidade? É isso aqui que a gente já conversou, né? A Dani, se não me engano, comentou, uma pessoa que é caridosa é uma pessoa espiritualizada? Ela desenvolveu um aspecto de uma pessoa espiritualizada, que é ajudar outras pessoas, né? Então, é despertar para que a gente não está aqui sozinho. Despertar para a necessidade individual e coletiva. Então, de que forma que eu posso contribuir dentro das minhas capacidades, dentro das minhas limitações, de que forma que eu posso contribuir com o todo? Tá? Então, viver a espiritualidade, manifestar a espiritualidade no nosso dia a dia, é você entender que você não é só casa, comida,
coisas materiais. Viver espiritualidade é sim cuidar do nosso corpo, cuidar das nossas questões materiais, querer sim ser próspero, tá? Não é que eu tô falando que não é pra gente ser materialista, mas espiritualidade, lembra da primeira frase? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente está alinhado ao nosso espiritual, quando a gente tem gratidão, quando a gente tem hábito de oração, quando a gente tem paciência com as coisas que não saem a contento, tudo isso a gente vai estar exercitando a espiritualidade e colocando ela dentro do nosso dia a dia. Que mais? Tá fazendo sentido, gente? Pode comentar, tá? É interativo aqui. Se vocês quiserem contribuir, vamos falando. A Elis falou que sim, nós nos conhecemos de alma. É isso mesmo, Elis. Bom, vamos lá. Uma outra pergunta que fizeram pra mim é: você já teve medo de algo que você viu ou sentiu? Claro que já. Muitas vezes. Até hoje, tá, gente? Não é porque os meus olhos espirituais são abertos para o espiritual que eu não sinto medo, tá? Tem coisas, quem tem os olhos abertos espirituais não vê só coisa legalzinha, né? Vê coisas também que não são legais. Imagina eu atendo muitas pessoas, atendo de forma, né, energética, atendo com mesa quântica, atendo com tarô, e tudo isso eu entro no campo das pessoas. E às vezes eu tenho algumas visões. E às vezes essas visões não são de anjos protetores. Não é de uma energia clarinha envolvendo a pessoa. Às vezes eu tenho memória, eu puxo memória de coisas, de traumas das pessoas para poder tratar, tá? Então assim, eu tenho, às vezes eu tô em casa lavando a louça, fazendo alguma coisa, eu vejo um vulto passar. Às vezes eu tô dormindo, tô quase desdobrando ali, indo, né, pra conexão com o espiritual. Eu tô vendo pessoas ali, né, eu me teletransporto. Então, assim, gente, não é tão simples quanto parece. Então, eu tenho sim, já tive muito medo e ainda tenho, tá? Mas, como eu falei pra vocês, como é algo que eu já aceitei desde muito novinha, então eu aprendi a lidar com isso, mas eu já sofri bastante com isso também. Porque, como eu disse, a minha mãe ela não era religiosa, mas era muito espiritualizada, porém ela não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, que poderia ter me ajudado, assim como eu, tendo o conhecimento que eu tenho, ajudei as minhas filhas que também têm as mesmas características de ter mediunidade aflorada, e facilitou muito o processo delas eu ter o conhecimento que eu tenho. Então, assim, a minha mãe, ela era aquela pessoa que eu acordava de manhã, sentava para tomar café com ela e contar os sonhos que eu tive. E aí os sonhos, alguns sonhos que eu tinha eram premonições, tá? Então acontecia. E assim, nem sempre acontecia coisa legal. E era ruim, porque só minha mãe acreditava, né, nas coisas que eu falava. A minha avó, que era católica roxa, ela não aceitava de forma alguma isso, né? E depois eu ainda vou contar uma historinha da minha avó, tá? De quando ela me levou para benzer, porque embora ela fosse católica, e a maioria dos católicos, né, acreditam em benzimento, né? E o que é o benzimento, né, gente? Enfim, né, já já a gente fala sobre isso. Então, eu tive bastante medo, sim, das coisas que eu já vi na minha vida. Eu já vi muita coisa, tá? E vejo, né? Então, ó, outra perguntinha. Como você busca nutrir e fortalecer a sua espiritualidade no dia a dia? De que forma, gente? Educação. Então, eu me eduquei para estudar sobre autoconhecimento, sobre as leis universais, sobre energias, influências espirituais. Tudo isso me ajuda a entender e compreender esse universo espiritual que coexiste com
mundo material, com o nosso mundo material, tá? Então eu nutro a minha alma, eu alimento o meu mindset, a minha mentalidade, a minha mente com assuntos, com leituras, com vídeos, com palestras que falam sobre esses assuntos. Dessa forma que eu fortaleço esse conhecimento, né? Além disso, eu pratico meditação, eu faço meditação todos os dias, e isso me ajuda muito a me conectar, a fortalecer a minha conexão espiritual, a sair um pouco dessa loucura da rotina do dia a dia, né? A minha rotina é bastante intensa. Eu tenho um filho que tem síndrome de Down, que tem algumas necessidades, então é uma rotina de mãe, de esposa, de terapeuta, porque eu atendo pessoas também. Então, assim, é uma rotina muito louca. Se eu não tivesse as práticas de me desconectar um pouquinho, nem que seja durante o banho, que às vezes não dá tempo, né? Então eu me desconecto, eu coloco um incenso dentro do banheiro, para vocês terem uma ideia. O que eu faço? Eu promovo um momento de relaxamento. É o meu momento de autocuidado. Então eu coloco um incenso no banheiro, coloco uma musiquinha relaxante, deixo a luz apagada, eu tenho um pendente que tem uma luz baixa, eu acendo só ele e fico ali no banho, mentalizando que a água tá limpando o meu corpo, tá limpando as energias, e naquele momento eu tô me cuidando espiritualmente. Então tem várias formas da gente estar praticando, né, o fortalecimento da nossa espiritualidade. Tá fazendo sentido para vocês? Alguém faz coisas parecidas ou diferentes do que eu falei? A Elis, ela faz yoga, né, Elis? Gente, a Elisângela é uma fofa. Ela é toda fitness, ela posta lá nos stories dela suquinhos que ela faz, alimentação saudável. Nossa, dá inveja, dá raiva, dá tudo. Orgulho de você, linda. Cuidando do corpo físico dela, né? E quem cuida do corpo, cuida da alma, né, gente? Porque uma das leis universais, né, das leis herméticas, fala que é a lei da correspondência, né? O que está fora é como o que está dentro, né? Então, se ela cuida do externo dela, ela cuida do interno também, né? E vice-versa. Vamos lá. Outra pergunta, tá? Quais são as experiências mais significativas que você já teve com a espiritualidade? Gente, esse aqui também daria uma outra live só de experiências. Eu já tive bastante experiência espiritual, de verdade, tá? Assim, das mais legais, as mais cabeludas, assim, né? Bem assim, mas eu vou contar uma agora com relação ao meu filho, tá? Pessoal, seja bem-vindo, gratidão por vocês estarem aqui. Quem não mandou pergunta lá nos stories, pode mandar aqui, se der tempo eu respondo, a gente comenta, a gente vai conversando sobre o que é espiritualidade. Uma das experiências que eu tive, assim, que marcaram bastante a minha vida e a do meu esposo também, que foi uma coparticipação ali, né, nessa experiência, foi quando meu filho precisou fazer uma cirurgia cardíaca. Então, o Miguel, hoje ele tem 6 anos, mas quando ele tinha 10 meses, ele precisou passar por uma intervenção cirúrgica de peito aberto, porque ele nasceu com com um sopro, né, que é uma CIV, que é uma comunicação intraventricular. Então, ele nasceu com aquele furinho no coração que precisava fechar, ele não fechou sozinho e aí precisou fechar. Enfim, quando nós soubemos que a cirurgia seria de peito aberto, o que eu fiz? Eu recorri ao que me restava, que é a fé na minha espiritualidade, na crença que eu tenho que nós somos amparados e que nada é por acaso. Então, nós deixamos o Miguel no centro cirúrgico, entregamos o Miguel para a equipe médica, né?
e a cirurgia durou 7 horas aproximadamente. Então, fazia muito tempo que eu não dormia uma noite inteira. E um dos médicos falou pra mim: mãe, vai embora, vai pra casa, toma um banho e dorme, né? E confia, né? E eu sempre tive muita fé, de verdade, gente. Eu sempre tive muita fé e eu sabia, eu tinha certeza que se eu tinha recebido aquele serzinho especial com síndrome de Down, que aquilo era só uma parte da história dele que a gente ia comemorar depois. E ainda bem que foi assim. E eu agradeço muito a espiritualidade e a fé e o amparo todo que a gente teve nesse momento. Enfim, entregamos o Miguel no centro cirúrgico e viemos para casa, eu e meu esposo. Mudos, né? Não podia um olhar para o outro que chorava. Aí nós chegamos em casa, a gente tomou café da manhã. Aí eu puxei a chaise do sofá, arrumei o sofá, coloquei uma meditação na TV, uma oração para o Dr. Bezerra de Menezes, do Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito, né, que faz parte da corrente médica, e eu tenho essa fé, né? Trabalhei bastante em centros de cura, então a gente se conectava bastante com essa falange, né, com essa egrégora de cura. E uma das pessoas que faziam parte desse trabalho era o Dr. Bezerra de Menezes. E aí eu falei para o meu esposo, eu falei, vamos fazer uma oração, entregar o Miguel na mão da espiritualidade, da corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes para conduzir a equipe médica aqui no plano físico e vai dar tudo certo. Fizemos uma oração e assim, eu falo que eu desmaiei. Eu não dormi, eu desmaiei. De manhã, acordei às 11 e nesse período, que era por volta de 8h30 até às 11 que eu dormi, eu tive uma experiência espiritual, que foi, eu estava na frente do centro cirúrgico, a porta abria, foi uma experiência muito real, muito assim, viva, né, que eu falo que é uma experiência forte, e aí o centro cirúrgico abria, e eu queria entrar, e aí saía um casal, um rapaz de um lado, uma moça do outro lado, eles vestiam um uniforme azul acinzentado, era um azul bem como se fosse um dia nublado, né? Um azul meio acinzentadinho, mais clarinho. Os dois sorrindo e no meio, né? Cada um saiu de um lado, mas no meio tava ali a maca, né? A cama cirúrgica e um monte de energias assim, como se fossem uma dança de véus, tudo colorido assim e cores vibrantes, assim, cores brilhantes, né? Branco, verde, azul, rosa, amarelo, várias cores, e eu não conseguia ver o Miguel em si, mas eu via essa dança aí energética e esse casal vindo cada um de um lado. E aí, eles sorrindo, eles falavam assim, pode agradecer a Deus, deu tudo certo. E eu falava, mas eu quero entrar. Eles falavam, não, você não pode, mas espera, daqui a pouco você vai ver seu filho. E eu acordei. E aí eu falei pro meu marido, eu tive uma experiência assim, assim, assado, deu tudo certo. Enfim, essa foi uma das experiências, né, que eu tive, mas já tive várias também, bem assim, tensas, né. Por exemplo, uma outra experiência, né, para encerrar esse assunto, essa pergunta, quando eu era criança, provavelmente era um obsessor, né, um espírito que estava ali querendo que eu me desviasse da minha missão ou que eu não acreditasse nesse potencial mediúnico, porque quando eu era criança eu não tinha o conhecimento, mas eu tinha medo e eu tinha a percepção. E aí ele falava assim para mim, você é do mal. Eu só ouvia, eu não cheguei a ver esse espírito, mas eu ouvia a voz dele como alguém que fala no nosso ouvido, né? Poucas experiências eu tive de ouvir a voz do espírito. Essa foi uma, tá? Normalmente eu ouço dentro da minha mente. Quando eu ouço a voz do espírito, eu ouço dentro da mente, mas esse em específico, ele falou mesmo, eu ouvia a voz dele. E ele falava, você é do mal. Não adianta você rezar, você não é de Deus.
pode sair dessa vida que você não vai para o céu. Ele falava disso, gente, eu era uma criança, eu chorava, eu ficava com febre. Então assim, tem N experiências para contar para vocês. Tem até uma experiência com a minha filha, que tá aqui na live, a Naila, que é bruxinha também, tem evidência e uma outra hora eu falo sobre isso, porque tem bastante perguntinhas aqui ainda, tá? Gente, e aí, tá fazendo sentido? Espiritualidade? Quem já teve experiências aí espirituais? Conta aqui pra mim, quem teve experiência espiritual? Quem mais? Bom, uma outra pergunta, olha que legal. Em que medida a espiritualidade influencia suas decisões e a forma como você encara os desafios? Gente, em 100%. A Dani falou que já teve experiência espiritual. Dani, escreve aí pra gente qual que foi, resumidamente. Foi boa? Foi tensa? Conta aí. Então, em que medida a espiritualidade influencia a forma como eu encaro os meus desafios? Total. Essa experiência aí da cirurgia do Miguel foi uma delas, né? Se eu não tivesse a fé que eu tenho nesse amparo, se eu não tivesse certeza que além da matéria existe algo a mais que conduz toda a nossa trajetória, seria muito mais difícil para mim, tá? Assim como para muitas pessoas, eu sempre falo para cuidar da parte espiritual independente de religião, tá? A gente atende pessoas que vêm com problemas diversos. Se a pessoa tem uma espiritualidade fortalecida, isso não é religião, eu já vou falar disso. Se ela tem uma espiritualidade, né, alicerçada ali, que ela tem a fé, ela trabalha a fé, ela trabalha a estrutura emocional dela, ela consegue passar e vencer os desafios com maior facilidade. Isso quer dizer, tá, você nunca cai, nunca... Claro que eu caio, gente, eu sou humana, né? Eu tenho desafios, apesar de ter o conhecimento que eu tenho, a vida continua acontecendo também do lado de fora. Eu não fico só em conexão espiritual 24 horas por dia. Eu tenho outras coisas para fazer. Só que eu não consigo me desassociar do espiritual, né? Então, você é aquele tipo de pessoa que tudo que acontece é espírito? Não. Não. Eu acredito que sim, existe influência espiritual positiva e negativa, de acordo com a vibração, né? Que a gente se encontra. Mas espiritualidade é muito mais do que isso, tá? Então, influencia, eu encaro os desafios de forma mais confiante, porque a partir do momento que eu entendo que cada desafio que eu passo na vida é pro meu crescimento, a gente vai com outra motivação pro rolê, vocês concordam? Porque se a gente acha que tudo, ai, Deus castigou, ai, porque não sei quem mandou macumba, ou fez inveja, eu não tô falando que isso não exista, tá? Tudo isso é energia, é formação mental, isso existe. Só que se eu não acreditasse que eu também sou amparada, que eu também posso me blindar, seria muito mais difícil a minha vida, tá? Isso eu tô falando por experiência minha, tá? Não sei se ressoa aí pra vocês como verdade, né? Até porque a minha verdade é a minha verdade. Tá? Eu falo com base nas minhas experiências e nos estudos que eu faço. Deixa eu ler aqui da Dani. Um grande livramento, na verdade, fui de São Paulo para Campinas com meus pais e minha avó. Eu não ia, mas sonhei que precisava ir. E fui dirigindo meu carro, no meio do caminho tive uma orientação para parar o carro naquele momento. E você viu, Dani, alguma coisa que aconteceu depois? Olha que interessante, isso aí foi uma experiência de intuição, né? Talvez um espírito amigo, o próprio mentor da Dani, ou amigos espirituais da Dani, que
que intuíram para que ela não fosse. Ó, então deixei o carro perder a velocidade, quando fui mudar de marcha, o câmbio travou. Ou seja, né, se você tivesse em alta velocidade, tá vendo? Se tivesse em alta velocidade, né, o estrago seria maior. Olha isso, gente. Então, o que facilita sem nenhum acidente, né? Tá vendo? Graças à sua conexão, Dani. Graças à sua conexão, naquele momento você estava conectada com o seu mental superior, com a espiritualidade, com Deus. Dê o nome que quiser. É algo que está no extrafísico, não está no físico. Não passa pela nossa mente, não passa pelo racional. Né? Da onde vem a intuição? Tá? A intuição não é produto do nosso cérebro. A intuição é uma forma, pensamento que vem de algo mais sutil. E a gente consegue se conectar com essa intuição a partir do momento que a gente silencia. Tá? Quando a gente silencia, quando a gente aquieta a matraca que está na cabeça, a gente consegue ter insights, a gente consegue fazer alguns downloads ali, de organizar as rotinas, de conseguir ter uma clareza de algo que você está planejando. Gente, é maravilhoso a gente silenciar, nem que for 5 minutos por dia. A Dani continuou falando aqui, quando desceu do carro, viu um pajé acenando. Esse pajé era um espírito, Dani? Bom, vamos lá. Enquanto a Dani coloca aí, eu vou ver mais uma pergunta aqui. Tá. Então, assim, ó, lembra a frase que eu falei lá no começo? Buscai... Olha, era um espírito, o pajé. Então, assim, ela estava sendo protegida, tá? Ela estava protegida e ela ouviu a intuição ali, de alguma forma ela evitou que causasse um acidente, né? É isso, gente. Então a gente precisa ter essa compreensão, a gente precisa despertar para essa realidade, né? Nós não estamos aqui para viver casa, carro, apartamento só, tá? Nós estamos aqui para nos lapidar, para desenvolver as nossas capacidades boas, as nossas qualidades e para também lapidar os nossos, vamos dizer, defeitos, nossos pontos sombrios, nossas características mais egóicas. Então a gente está aqui para... Ó, a Dani falou que tem ancestrais indígenas, que lindo. Eu me conecto muito com a energia indígena. Eu sou mestra de reiki xamânico também e eu gosto bastante. Eu tenho uma experiência com a minha iniciação do reiki xamânico. Posso contar um outro dia. Muito forte a energia indígena. Adoro, Dani. Bom, vamos lá. Gente, uma coisa que a gente precisa entender, que cadê? Tem mais umas perguntas aqui que foram feitas. A espiritualidade, ela não deve ser herdada. Não existe isso de, eu herdei a mediunidade da minha tataravó. Isso não existe. Existe o quê? Uma ancestralidade, como a Dani falou agora aí, né? Existe os nossos antepassados, os nossos ancestrais que talvez desenvolveram, né, trilharam um caminho espiritual também, tá? Mas eu não herdo da minha ancestralidade, a menos que eu tenha sido um dos meus ancestrais mais antigos. Aí eu carrego, né, de uma vida para outra, eu carrego aquela bagagem, tá? Mas assim, por exemplo, quando a gente nasce, e aí eu vou entrar num ponto, né, pode ser bafônico aqui, que é a religião. Gente, nem todo mundo que é religioso é espiritualizado. Religião é uma coisa, né? Religião é um grupo de pessoas que se juntam em prol de um propósito maior que cuidar do espiritual, tá? Mas tem gente que vai lá e passa a vida dentro de uma religião e não desenvolve espiritualidade. Assim como tem pessoas que não frequentam nenhum templo, nenhuma congregação, né? De congregar, né? De juntar pessoas. Tem pessoas que nunca frequentaram e são super espiritualizadas, tá? Então a religião não é o único caminho para se encontrar
ou se conectar com a espiritualidade. Ela pode ser um caminho, mas nem sempre as pessoas que estão no caminho religioso são espiritualizadas. Entendam isso, tá? Religião, o significado da palavra religião é religar. E eu, não quero ser polêmica, mas religar o que, gente? A gente já é conectado com Deus. Nós somos partículas de Deus, então não precisa da religião para religar nada. Nós já somos ligados. Nós não estamos desligados da fonte. A gente pode deixar de perceber, mas nunca desligar. Tá fazendo sentido para vocês? Então, assim, nem sempre uma pessoa que está dentro de uma religião é espiritualizada e acabou. Faz sentido? Vamos lá. Deixa eu ver mais uma perguntinha. Ah, tá. Fizeram uma pergunta assim. Qual a relação entre o tarô e a espiritualidade? Quem mandou essa pergunta para mim foi uma aluna de tarô, tá? A relação do tarô com a espiritualidade é que o tarô é uma ferramenta que capta o energético. Então, ela só traduz nas cartas, né, aquilo que está no meu campo ou no campo do consulente, tá? Então, a relação do tarô com a espiritualidade é que ele é uma forma de você desenvolver a sua intuição também, de você desenvolver o seu autoconhecimento, tá? Não existe reforma íntima sem autoconhecimento, tá? Então, não adianta a gente querer evoluir se a gente não olhar para dentro, se a gente não se conhecer, se a gente não se reconectar. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, ser um excelente profissional, ser extremamente inteligente, ter não sei quantos cursos, mas você não olhar para dentro de você, você não ter o mínimo de complacência quando acontece alguma coisa com outra pessoa, não ter tolerância, nem com você às vezes, tá? Então, espiritualidade é você desenvolver as habilidades mais nobres do espírito, as nossas potencialidades mais sublimes e colocar em prática e utilizar no nosso dia a dia quando for necessário. Quando aparecer a oportunidade da gente ter tolerância e paciência com alguém, a gente precisa exercitar. Não é só na teoria. Porque o universo ele trabalha dessa forma. A gente aprende uma lição na teoria, daqui a pouco vem o teste prático para ver se você vai colocar em prática mesmo aquilo que você aprendeu. Pode observar. Se você falou, eu quero ser uma pessoa paciente, pode ter certeza que a vida vai te trazer situações que vão testar a sua paciência, tá? Vamos lá, outra pergunta. É possível desenvolver a própria espiritualidade de forma autônoma? Ou seja, sem estar necessariamente em uma religião ou frequentar alguma instituição religiosa? Né? A gente acabou de falar sobre isso. Sim, dessa forma que eu falei. Você busca olhar para dentro. Quando a gente olha para dentro, a gente se reconecta com a essência e a gente se afasta do ego. O ego é a mente, né? Então, a gente quer ter as coisas. Quando a gente quer ter para o ego. Quando a gente quer se tornar, quer ser, a gente se aproxima da essência. E quando a gente busca o que é essencial, que é o reino de Deus, as demais coisas que são material e todas as outras coisas que a gente precisa, elas chegarão até nós, porque elas serão acrescentadas. Não é isso que fala na Bíblia? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas? Não é as demais coisas eu preciso ir lá e buscar, preciso correr atrás. Não, elas serão acrescentadas. Quando eu me conecto com a minha essência, que é espiritual, eu entro no fluxo do universo e as coisas... Eu tenho uma frase também que eu gosto, que é: o universo conspira. E é assim, se você está conectado com o seu propósito de vida, o universo vai abrindo os caminhos, trazendo pessoas, trazendo situações que vão contribuir
com essa jornada de progresso, de evolução individual e de prestação de serviços, tá? De serviços para o próximo. Outra pergunta: a espiritualidade depende da mediunidade? Não é que ela depende, né? A mediunidade, ela existe, independente da gente saber lidar com ela ou não. Mediunidade é você mediar os dois planos, né? Então, todos nós temos mediunidade. Uns têm mediunidade mais ostensiva, mais aflorada, porque tem que trabalhar com isso dentro da missão de vida. Outras pessoas têm uma mediunidade para salvaguardar ali a sua própria rotina, o seu próprio entorno ali, as pessoas mais próximas, através de uma intuição, como a Dani deu um exemplo, né? Às vezes a pessoa vai dar um conselho e vem uma inspiração e você está aconselhando a pessoa que aquele conselho não saiu totalmente da sua mente, foi uma inspiração, né? Então, a mediunidade todos nós temos, tá? E a espiritualidade não é que ela depende da mediunidade, mas ela está conectada, ela está coligada, elas são meio que elas se misturam ali, porque uma coisa complementa a outra, tá? E a outra pergunta é possível estabelecer alguma relação, associação entre espiritualidade e autoconhecimento? Também já falei, né? Não existe reforma íntima sem autoconhecimento, tá? Então, essa relação, ela é necessária, ela acontece de forma até natural. Quando você começa a olhar para dentro, você se conecta com a sua essência, que é a espiritualidade, tá? E a gente sai um pouquinho de só achar que a nossa vida é essa terceira dimensão, tá? Nós somos tridimensionais, nós estamos na matéria, com 5 sentidos aqui, né? Que a gente tem contato, olfato, audição, paladar e visão, tá? Então, nós temos os 5 sentidos da matéria, do físico, mas nós temos o sexto sentido, que é o que faz com que a gente perceba o sutil, o espiritual, tá? Então, assim, de que forma a gente pode exercitar a espiritualidade no nosso dia a dia? Eu vou deixar uma reflexão aqui com vocês, tá? Você é bom pra você? Antes de ser bom pro outro, tá? Porque ninguém faz aquilo que não é. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, antes de querer ser bom pro outro, eu já ouvi isso, de falar, eu faço tanto pelos outros, mas eu não faço por mim. Então, você não tá fazendo. Você tá fazendo pro seu ego. Porque eu não consigo fazer pelo outro aquilo que eu não faço por mim mesma. Tá? Então, vamos amadurecer essa questão de eu faço primeiro por mim. E isso não é ser egoísta. E a partir do quanto eu faço por mim, isso transborda para fora. Eu atinjo o outro com a bondade que eu tenho para mim. O primeiro mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. E qual que é o segundo? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu vou amar o meu próximo como eu amo a mim. Não é eu vou amar o meu próximo, mas eu não preciso me amar. Então não faz sentido. Então eu tô sendo hipócrita, eu tô mentindo. Porque eu não tenho como dar para o outro aquilo que eu não tenho dentro de mim. Faz sentido? Tá? Então primeiro eu encho o meu pote, depois eu transbordo. E esse transbordo é natural. Tá, gente? Primeiro, existe uma escala, né? Primeiro a gente busca o conhecimento, depois a gente transborda. A gente primeiro se cuida e quando aquilo faz bem pra gente, a gente vai fazer pelo outro também, tá? Então, qual foi a última vez que você fez uma coisa legal por você? Qual foi a última vez?
Pensa aí. Porque não adianta você falar que é espiritualizado e não ser legal com você. E não se cuidar. E não se perdoar. E ficar sendo autocrítica. Tem pessoas que adoram falar, nossa, eu sou muito... Como que é que a pessoa fala? Eu já falei muito isso. Ah, eu sou muito perfeccionista. Gente, perfeccionista é procrastinação. É desculpa que a gente dá para não fazer o que a gente tem que fazer. Ai, porque eu sou muito autocrítica. Grande bosta, desculpa. Grande coisa. Tá? A Dani falou, todos os dias me acolho e me cuido. Gente, todo mundo tem que ter um momento de autocuidado. Nem que for na hora do banho. Nem que for 5 minutos na hora que sentar na cama que acordou. Colocar a mão no corpo, colocar a mão na sua perna, põe a mão no coração, fala, obrigado, corpo. Obrigado, porque é mais um dia para nós aqui, ó. Agradecer. Autocuidado, reconexão, tá? Então, reflete sobre isso. Qual foi a última vez que você fez algo legal, gostoso para você? Se você não tem esse hábito, começa agora. Começa, faz um escalda-pés no final do dia. Põe uma água morninha na bacia, põe sal grosso, põe um olhinho essencial. Põe o pezinho lá, descansa o corpício. Gente, autocuidado. Tem alguém na sua casa para fazer uma massagem no seu pé? Troca, ó, eu faço no seu pé, você faz no meu. Cuidado. Se amar, se respeitar, se desenvolver, estudar, tá? Ninguém vai se tornar uma pessoa espiritualizada sentado, né, jogando joguinho o dia inteiro. Ninguém vai se tornar uma pessoa desperta se ficar só no mundinho de Bob. Então nós temos que amadurecer para as verdades da vida. E uma delas é que nós somos seres espirituais na matéria por um tempo. Tá? Então, quanto mais a gente aproveitar os recursos que nós temos hoje, porque, afinal de contas, a matéria é importante, se não fosse a matéria, a gente não tava nem aqui conversando, né? Porque aqui eu tô com o celular, tô com a internet, tô na minha casa, tenho os meus recursos aqui. A matéria, ela é importante, mas o que eu faço da matéria? Para que eu uso a internet? O que eu pesquiso? Como eu alimento o meu mindset? Com o quê? É com fofoca? É vida de artista? É tragédia? O que eu coloco para dentro? É isso que eu tô alimentando o meu campo eletromagnético. E a partir daí vem o quê? A atração. Eu vibro aquilo que eu tenho dentro de mim. Eu reverbero toda aquela energia, a minha criação, a minha produção mental. Ela vai reverberar e vai atrair para mim, porque nós somos co-criadores, vai atrair para mim aquilo que eu produzi mentalmente. Tô falando com alguém? Então, gente, para finalizar, eu deixo essa reflexão, tá? A espiritualidade, ela não é herdada, ela é desenvolvida, tá? Nós não somos espiritualizados porque a nossa mãe era católica, ou porque nossa avó era evangélica, ou porque a família era espírita, não. Isso não é passado como herança. Espiritualidade é um desenvolvimento pessoal, individual, tá? Então, assim, não se herda a espiritualidade do outro. O que acontece muitas vezes, como a Dani falou, da ancestralidade, é a gente vir de uma linhagem de pessoas que desenvolveram e trilharam e garimparam esse conhecimento. E nós mesmos, de vidas em vidas, nós vamos desenvolvendo a espiritualidade, essa conexão, essa percepção.
Então, com certeza, em outras encarnações, eu desenvolvi esse lado, porque eu já nasci com mediunidade. Quem não nasceu com mediunidade pode desenvolver mediunidade nessa vida. E não é ir para um lugar onde você vai receber espírito, não é sobre isso. Isso é religião, é uma forma de, mas não é o único caminho, tá? Então, para que você se torne uma pessoa espiritualizada, você só precisa reconhecer quem é você na essência. É só isso. Tá bom, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Me fala se fez sentido para vocês. Acena para mim se fez sentido esse papo que a gente teve. Não dá para esgotar o assunto espiritualidade em uma live, né? Até porque eu fiquei aqui mais respondendo as perguntas do que conceituando sobre, né? É um conceito muito amplo. Então não dá pra gente falar, né, muita coisa em uma live, mas era a minha contribuição para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Eu quero me organizar para estar mais vezes, tá? E eu agradeço muito quem estava aqui, né, ao vivo, ou quem vai ver o review aí, o replay, né? E, gente, pode mandar, se vocês tiverem vontade de ver sobre outros temas, né, que vocês acreditam que eu possa contribuir, pode mandar no meu direct sugestão de temas pra gente falar, tá? Aí eu venho aqui mais vezes para falar com vocês. Um beijo no coração, um bom final de semana e vamos lá refletir sobre, né, qual a nossa conexão, o quanto eu estou conectada com a minha espiritualidade, o quanto eu coloco em prática, o quanto eu vivencio de fato a espiritualidade na prática. Tá bom, gente? Beijo, boa noite, fiquem com Deus.